Pavete, vamos começar então pela agenda do presidente eleito Lula. Hoje ele se reuniu com os presidentes da Câmara e também do Senado, né? Na sua avaliação, é uma sinalização de que ele quer ter uma relação sem atrito e em parceria mesmo com as duas casas? Sem dúvida nenhuma. O presidente Lula, tal qual ocorreria com o presidente Bolsonaro se tivesse ganho as eleições, lembrando a todos que nós aqui do Metrópolis, a gente ficou naquele dia, fomos um dos primeiros a dizer no Brasil, no momento em que Lula ganhou as eleições por causa da questão da matemática das urnas, e a questão da governabilidade nunca foi fácil. Nenhum partido no Brasil tem a maioria nem na Câmara e nem no Senado. Esse é um fato da realidade. Assim, os governos precisam alargar a sua base, trazendo outros partidos para si para ter essa governabilidade. Foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, e agora Lula já sai na frente tentando arrumar essa governabilidade que não é fácil. O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, já tem hoje a maior bancada na Câmara dos Deputados, vai manter essa bancada maior ainda no ano que vem, e a partir do ano que vem será a maior bancada no Senado. Hoje ele não é a maior bancada, mas vai se tornar a maior bancada do Senado. Por isso, uma boa relação com as mesas das casas, com a presidência da Câmara e a presidência do Senado, é condição sine qua non, condição pela qual o presidente Lula tem que dialogar de maneira política para fazer um governo minimamente razoável. Sem isso, o governo estará em maus lençóis. Então Lula começa bem essa semana nesse sentido, procurando aí os presidentes da Câmara e do Senado. Certo, Pavete. Agora, vamos falar especificamente sobre a PEC do Bolsa Família, então, PEC de transição, PEC do estouro, cada um está chamando de um nome, né? Como que você está enxergando essa tramitação? Nos primeiros dias parecia que o governo ia ter vida fácil, né, para aprovar o texto, mas agora já aparecem ali vários obstáculos por parte de deputados e senadores, né? Tanto o presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro afirmaram em campanha que iriam garantir os R$ 600 para 2023. Isso é, o Bolsa, do jeito que está agora, que ainda é o programa Auxílio Brasil, ele pulou para R$ 600 nesse ano, e tanto Lula quanto Bolsonaro prometeram esses R$ 600 em 2023. Portanto, se a coisa ficasse nesses R$ 600 para 2023, seria fácil, seja com Lula ou com Bolsonaro, porque as urnas deram ok. O problema foi quando a transição de Lula veio com mais coisas, com R$ 150 para cada criança na escola e querendo, além do ano 2023, para todos os anos e ainda mais, excluir o Bolsa Família do teto de gastos. E aí vieram essas três outras coisas que, evidentemente, dificultou a tramitação dessa PEC. Hoje, no dia de hoje, a PEC tem mais dissensos do que consensos. Portanto, do jeito que ela está, ela não passa. Porém, a gente tem um consenso que a gente sabe que passa, que são aqueles R$ 600 para 2023. Então, dos R$ 600 para 2023 até tudo o que já foi levado pela equipe da transição, que é mais de 3 anos, que é mais R$ 150 para as crianças, que é colocar isso como o Bolsa Família fora do teto de gastos permanente, nesse espaço é que o parlamento vai discutir. Porém, sabemos que ainda esse ano vai passar, no mínimo, os R$ 600 para 2023. Certo, Pavete. Agora, de onde sairia essa verba de 198 bilhões de reais para estourar o teto de gastos, né, que é o que propõe a PEC da transição? O 198, eu acho, Larissa, que não passa. Se fizermos os cálculos somente do Bolsa Família, ele gira em torno de 80 bi, um pouco até menos. Porém, é difícil acreditarmos que vai ser esses 80 bi, porque a LOA, que é a lei orçamentária, começa a ser discutida em abril, e aí você também tem o fator de correção e também tem esses R$ 150 por crianças. Portanto, a gente acha
que vai ser em torno de 130 e 150 bi. Bom, da onde sai? É um crédito extraordinário. Isso poderia ser feito, por exemplo, via medida provisória. Isso é, abre-se um crédito extraordinário, ok? O fato é que o governo tem o dinheiro, é que ele não pode usar por causa do teto. Ele tem o dinheiro, mas ele não tem o orçamento. Para aquelas pessoas que fazem concurso, etc., eu vou dar aqueles termos técnicos, tá? Que é, nós temos o financeiro, mas não temos o orçamentário. Voltando, você tem o dinheiro, mas você não pode gastá-lo. O ponto é esse. Então, abre-se mão do orçamento a dar esse crédito extraordinário e aí o governo pode usar esse dinheiro que ele tem até, mesmo se não tivesse, tem como captar, mas ele tem o dinheiro. Então, o problema não é, sim, falta de dinheiro. O problema é orçamentário. É que com isso, no tempo, você começa a gastar cada vez mais e vai chegar um momento da vida em que você vai ter mais despesa do que receita. E aí que é a grande dificuldade. E é por isso, Larissa, que os mercados estão preocupados. Eles não estão preocupados com 2023. Eles estão preocupados com 2023 para frente. Isso é o famoso se a moda pega, sabe? Sem dúvidas, viu, Favete? Agora, falando da montagem de governo de Lula, né? É normal, um mês depois da eleição, ainda não termos nenhum nome divulgado para o primeiro escalão? Politicamente, o que isso reflete? E assim, principalmente a figura ali, né, para comandar o Ministério da Fazenda. Você acha que depois que o presidente eleito Lula começar realmente a nomear ali os ministros, a coisa deve fluir um pouco melhor? Você acha que o pessoal do mercado financeiro ainda se sente muito inseguro com a não divulgação desses nomes? Alguns ministros provavelmente serão até interinos no ano que vem, não vai dar nem tempo. Por quê? Porque a campanha vitoriosa, qual tem Lula à frente, não é só o Lula, são vários partidos, né? Então você tem o Alckmin, você tem o PSB, você tem o PCdoB, você tem o PV, enfim, são vários partidos. E o que acontece? É natural que eles disputem internamente o poder. É claro que alguns ministérios essenciais, ainda esse ano nós saberemos o nome dos ministros. E aí eu coloco 3 como essenciais. O primeiro deles é a Fazenda. Essa atual configuração de Paulo Guedes, de Ministério da Economia, que reúne Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Planejamento, e nós tínhamos também Trabalho, já saiu, mas nós tínhamos o Trabalho, essa configuração não vai ficar. Nós vamos ter a antiga configuração de ministérios com Fazenda de um lado e Planejamento de outro. Porém, o ministro da Fazenda, acho que logo, logo nós saberemos quem será. Acho que não passa de 7 dias aí para a gente saber quem vai ser. O outro ministério é o Ministério da Defesa. Por que eu realço a questão do Ministério da Defesa? Sempre foi um ministério menor. Por que agora ele tem uma importância? Tem uma importância em virtude de a quantidade de militares que se elegeram, enfim, né? O Brasil agora está de olho nessa história de militares e, enfim, você tem senadores agora militares, deputados militares, e cá para nós a gente tem uma pequena tensão social ainda, em que se eleva muito o nome dos militares, e isso a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, evidentemente, é um ministério crítico, e evidentemente é um ministério que o Lula vai dizer o nome do ministro ainda esse ano. E o terceiro, talvez, é o Ministério da Segurança Pública, pela mesma razão do segundo. Nós temos aí uma preferência de pessoas ligadas à segurança pública, evidentemente, pela campanha que perdeu, e eu acho que Lula vai tentar reunir aí, fazer uma boa política com esse ministério. Portanto, esses 3 ministérios, Larissa, eu acho que logo, logo, viu? Logo mesmo, a gente já vai ter os nomes. E aí os outros ministérios vai depender um pouco dessa conjuntura que eu falei da disputa interna entre os partidos que ganharam a eleição. Como eu falei, não foi só o Lula que ganhou a eleição, foi um monte de partidos, e aí eles estão brigando internamente aí para saber quem assume. Mas não é natural, não é comum, vamos dizer assim, a gente passar esse tanto tempo já da divulgação das eleições, nós não temos pelo menos nenhum ministro. Porém, por outro lado, a gente sabe que alguns são bem cotados, né? Então tem alguns lugares que a gente já sabe, olha, aqui é difícil não dar tal pessoa, né? Sem dúvidas, a expectativa tá grande, né? Pelos nomes aí dos próximos ministros. Rafael Favete sempre dando uma aula pra gente, nosso cientista político. Um grande abraço para você. Até mais. Até mais, obrigado.